Obrigada. Agradeço. Então, alguém tem um exemplo de alguém com visão? Jane, você abriu o microfone. Foi. É quando você acha soluções no problema que quando você ninguém vê a solução e você tem a visão de pessoas, quando a gente não está enxergando e a pessoa tem a visão de ver que tem solução. Muito bom. Mais alguém? Você conhece alguém que você considera uma pessoa com visão? Não consegue pensar em ninguém? Não? Tá difícil hoje em dia, hein, Connie? Tá difícil. Eu estou aqui pensando aqui. Eu acho que todos nós temos capacidade de ter visão. Deus nos dá isso. Eu acho que é só a gente treinar, testar, insistir, que a gente começa a praticar isso. Né? Exatamente, eu concordo com você. Então, nosso livro dá 3 definições para visão. Então, a gente vai ver 2 hoje. Então, primeira coisa, o livro descreve visão como a capacidade dada por Deus para enxergarmos soluções possíveis para os problemas, né? Soluções para a sua vida, seu trabalho, sua família, sua vida espiritual e a igreja. As pessoas de visão caminham em direção às soluções e não aos problemas. Isso exige coragem, confiança, ousadia e muito esforço. Você já tentou andar contra a correnteza de um rio? Alguém? É fácil? Não é nada fácil. Não é. Porque dependendo do rio, você nem consegue ficar em pé, muito menos andar ou correr. Então, Jesus quer que andemos contra a correnteza para ser pessoas de visão. Então, Moisés da Bíblia, estava levando os israelitas para a terra prometida. Deus já tinha mandado as 10 pragas no Egito para que o faraó libertasse o povo. Deus abriu o Mar Vermelho, mandou maná para eles comerem, providenciou água quando não tinham, e Deus guiou o povo, uma nuvem de dia e de noite uma chama de fogo. Chegando para Canaã, Moisés mandou espiões para ver como era a situação naquele país que Deus mandou para eles conquistar. Então, ele mandou 12 homens, um homem de cada tribo. Então, vamos olhar em Números 13. Todo mundo abrindo a Bíblia e a gente vai ver de 1 até 3. Números 13, de 1 até 3. Então, Gisele, você pode ler esses versículos, de 1 até 3. Boa noite, minhas irmãs, a paz. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas
envie um líder de cada tribo, dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Tá bom. Então, versículo 4 em diante fala de todos os homens que foram enviados, mas vamos pular para 17, versículo 17 até 20. 17 até 20. Cida, você pode ler? Posso? Desculpa, que meu telefone não é muito legal. Não tem problema. Do 17 ao 20? Sim, certo. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco. Se são muitos ou poucos, a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Ótimo. Então, vamos pular para 25, versículo 25 até 33. Glorimar, você pode ler? 25 até 33. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Tá, então do 25, né? Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. E chegando, apresentaram-se a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra a que nos avistaste. Enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar e ao longo do rio Jordão. É até o 30? 33. Perdão. Então, Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. 31. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos nossos olhos. Uhum. Muito bom. Então, qual foi a reação da maioria dos homens que foram para lá?
Qual foi a reação? Tiveram medo. Luísa? Medo. Quem? Medo, né? Medo. Eles ficaram com muito medo, porque falaram que os homens são como se fossem gigantes, são fortes, poderosos, que não tem como ir contra eles. Então, vamos ver o que acontece aqui, capítulo 14, de 1 até 11. Márcia, você pode ler? Posso sim. Boa noite, irmãs. De 1 a 11, né? Sim. Então, levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra de Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Tá bom. Então, o povo ficou tão revoltado com isso, com tanto medo, que queriam apedrejar Calebe e Josué. Então, chegaram a esse ponto. E eram homens sem visão, sem fé, sem coragem, sem nada. Porque queriam voltar para o Egito, para ser escravos novamente no Egito. E, então, o que foi que aconteceu para mudar de ideia? O que aconteceu aqui? Deus teve que intervir, né? Deus teve que intervir, porque senão acho que não iriam fazer mais nada. Até, eu não sei se quantos de vocês conhecem a história, que a gente não vai ler mais, mas vocês podem ler depois em casa. Deus tinha resolvido que iria destruir todo aquele povo. Ele estava tão triste com eles. Mas Moisés, depois, ele fala com Deus e convence a Deus a não destruir o povo. Então, vamos ver aqui, versículo 9. Quais são algumas coisas que Josué fala ao povo que eles têm que fazer, que eles deveriam fazer? Qual foi uma coisa que ele falou para o povo? Para não ter medo. Não ter medo. Isso é a segunda coisa. Não ter medo. Qual foi a primeira, bem no início de 9? Não ser rebelde. Não ser rebelde contra o Senhor. Exatamente. Segunda coisa, não ter medo. A terceira coisa. O que ele falou?
Ninguém está vendo? Olha no versículo 9. Deus estava com O quê? A proteção de Deus, né? A proteção de Deus, porque eles falam aqui, mas o Senhor está conosco. E ele diz, a proteção deles, do povo de Canaã, se foi. Mas o Senhor está conosco. E a quarta coisa ele repete, não tenho medo. Não tenho medo deles. Então, eles viram uma situação e ficaram apavorados, sem poder agir, sem poder mexer. Então, alguém já viu alguém assim? Uma de vocês? Que uma pessoa ficou ou com um problema tão grande ou uma situação tão difícil que não teve ação? Ninguém? Fátima. Fala, tem que abrir o microfone e fala bem rapidinho. Então, eu vou citar aqui alguma coisa que perto da gente. O meu marido, no período dessa Covid, dessa pandemia, mas ele ficou com tanto do medo, tanto nervoso, que ele me deixava quase louca. E agora ele tá mais... Ele não tem fé em Deus. Eu tenho, mas quem tem fé em Deus não vai ficar com medo disso aí, gente. Mas ele me deixava assustada demais por causa do medo que ele tinha. Então, em situações assim, a gente tem que manter a calma e tentar buscar uma solução para o que está acontecendo. Porque se a gente perder a cabeça nessa situação, a situação fica pior. Então, fala, Fátima. Porque eu falava com ele, se você não tem fé em Deus, eu não vou estar com ele. Porque se eu sirvo um Deus, e se eu for, porque chegou meu filho, eu não vou estar com medo. Eu falava isso para ele. Aí lá eu sei, mas tem hora que ele me deixava nervosa. Então, a gente tem que realmente manter a calma. E eu conheço pessoas que, assim, tem um cachorro, eu não sei onde é. Tá, então, eu conheço pessoas que ficaram desempregadas e simplesmente não tiveram reação de buscar ajuda, de procurar, ou de, assim, não poder ir para a escola que queriam, ou algum outro problema, e ficaram, assim, praticamente paralisadas, sem poder fazer nada. Então, todos nós, às vezes, temos situações bem difíceis. Então, vamos ver algumas soluções que são dadas no livro. Então, no livro, deu um exemplo de 2 pessoas na prisão. Então, vamos pensar. Você vê as estrelas por dentro da prisão ou só as barras te mantendo presa? Então, pense um pouquinho. Porque nessa situação que estamos vivendo de Covid, eu conheço pessoas que estão vendo estrelas, estão vendo pelo menos algumas coisas positivas, mesmo a situação sendo difícil. Mas outras pessoas, eu vejo que estão vendo as barras dentro da prisão, que estão, assim, com muito, muito medo. Graças a Deus, numa forma geral, as pessoas da igreja estão mais confiantes. Mas eu conheço pessoas, alunos do meu curso de inglês, que estão com tanto medo que ficam praticamente paralisadas, sem poder, assim, viver normalmente. E, infelizmente, não é bem normal que a gente consegue fazer hoje em dia, mas a gente tem que fazer algumas coisas.
Não tem jeito. Então, vamos ver para as 4 soluções, 4 passos para resolver problemas. Número 1, leia e decore Mateus 19, 26. Então, a última parte desse versículo diz: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, sempre que surgir um problema novo, lembre desse versículo. Uma vez que me ajuda quando eu enfrento um problema é lembrar do passado e todas as vezes que Deus já me ajudou perante um problema difícil e a maneira que Ele estava sempre ao meu lado, lembrando dos desafios do passado e lembrando da forma que Deus agiu naquela situação, me ajuda a encarar um novo desafio na minha vida. Então, segunda coisa, pense e medite em Tiago 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, temos que acreditar que Deus nos dará sabedoria e agir crendo nessa promessa. Terceiro passo. Converse com irmãos ou irmãs na igreja que buscam resolver problemas, porque nem todo mundo busca resolver um problema. Então, converse com pessoas assim. Isso já me ajudou muito na minha vida, de conversar com pessoas e aproveitar da sabedoria de um irmão ou um irmão. Porque, às vezes, a pessoa está vendo um problema de um outro ponto de vista do que eu. E isso me ajuda. E o quarto passo, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, escreva 4 ou 5 possíveis soluções. Agora, isso é quando você tem que ser criativa. Então, começa a escrever possíveis soluções até coisas que você acha que não vão dar certo. Porque, às vezes, isso ajuda você a pensar melhor e a sua criatividade vem com mais facilidade. Então, mas isso seria o quarto passo depois que você já fez os outros 3 passos. Então, se você tentar uma solução e Deus fecha a porta, não desanime. Tenta outra porta, outra solução, e você vai ver se Deus vai abrir ou não a porta. Então, será que muitas vezes agimos como os outros espiões? Será que somos igual aos 10 às vezes? Pensando, isso não vai dar certo. Não vai dar. Por que está fazendo assim? Eu vou dar um exemplo do prédio da nossa igreja, quando a gente começou a construir, assim, 15 anos ou mais atrás, eu acho que até tem mais de 15 anos, teve irmãos que chegaram para o Larry e falaram, mas por que está fazendo um prédio tão grande? Não precisa disso tudo. Faz uma coisa menor. Mas o meu marido é um homem de visão. E ele tinha um sonho e tem um sonho de ter uma igreja assim, não enorme, mas uma igreja assim de 300 membros, para a gente daí poder começar outros trabalhos em outros locais. Então, começa com uma visão, e você tem que ir em frente com essa visão. Teve muitos altos e baixos ao longo do caminho, mas
Tá indo. Ainda falta para terminar algumas coisas, mas está indo. Então, e lembrando que Deus, em Números 14, 11, ele falou essas palavras. Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Daí eu penso na minha vida. Eu já vi a mão de Deus em tantas maneiras durante minha vida. Sempre fácil, não. Mas Deus sempre me sustentando, me ajudando. E vejo Deus operando na vida de cada uma de vocês. Mas às vezes sou igual aos israelitas e apesar de ver a maneira que Deus age, a minha fé balança, eu fico com medo, quero resolver os problemas do meu jeito. Deus já realizou tantos sinais entre nós, como eu e você podemos deixar o medo vencer e a gente ficar afogando no mar de problemas e tribulações. Não quero deixar triste. Deus ficou triste com os israelitas. Quero sempre ter a visão que Deus tem para a minha vida. Vamos ter a fé, a coragem e a visão de Josué e Caleb. Então, a segunda definição de visão do livro. Visão é a habilidade de enxergar além do exterior das pessoas. Então, na nossa sociedade, no modo geral, as pessoas julgam as pessoas pelo seu exterior. Por exemplo, se uma pessoa é limpa, tem cabelo arrumado, usa roupas passadas e na moda, as pessoas olham essa pessoa com bons olhos. Mas se uma pessoa está usando roupas desarrumadas, velhas, então a pessoa não dá muito atenção a essa pessoa, de modo geral. Alguns anos atrás, eu acho que mais ou menos uns 2 anos, eu estava caminhando para minha aula de Pilates. E um homem bem baixo, quase um anão, usando roupas velhas e teve um rosto um pouco desfigurado, me parou para pedir uma informação. Quase não parei, porque eu não gosto de falar com os homens desconhecidos quando estou sozinha. Mas ele parecia muito aflito, então eu parei. Ele disse que eu fui a primeira pessoa para parar e tentar ajudá-lo. Ele falou que todos acharam que ele estava pedindo esmolas e passaram direto. Mas ele só quis ajuda para encontrar uma rua. Daí eu parei um outro senhor que estava passando, que sabia onde a rua ficava. Passar julgamentos precipitados é muito errado. Agora, eu não estou dizendo que devemos parar para falar com qualquer homem, porque isso não, hoje em dia não é muito sábio, mas podemos magoar pessoas e nós podemos perder a bênção de conhecer pessoas maravilhosas quando fazemos julgamentos precipitados. Tome tempo para conhecer bem as pessoas dentro da sua casa. Você realmente conhece bem seu marido, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus netos? Essas pessoas podem ter tesouros escondidos que nós temos que ter paciência, criatividade e sabedoria para encontrar. Com nossos filhos adolescentes, eu sei que vários de vocês têm adolescentes, geralmente não dá certo dizer, vamos conversar, quero saber de você, porque geralmente não falam nada. Se você perguntar, como foi seu dia? Foi bom. Ah, me fala, bom. Então, não dá certo. Uma vez eu perguntei para um dos meus filhos, o que você está pensando? Ele balançou a cabeça e ele falou, não gosto disso. E eu perguntei, o quê? E ele respondeu,
você me perguntar o que eu estou pensando, eu quero guardar para mim. Então, não deu certo. Já aprendi com muitos filhos e até com nosso marido, outras pessoas ao nosso redor, que é mais fácil, assim, quando você está falando de uma coisa banal, surgir um assunto mais importante. Ou com meus filhos, muitas vezes eu sentava na mesa onde eles estavam fazendo o dever, e aos pouquinhos a conversa foi surgindo e a gente começou a conversar sobre nada, mas depois, assim, surgia uma coisa mais profunda, de mais intimidade, uma preocupação deles, alguma coisa, um desafio que eles estavam enfrentando. Ou uma coisa que meu filho Jonathan e minha nora gostam muito de fazer é jogar jogos. Jogo de damas ou de cartas ou outras coisas. Daí a gente, assim, a gente fica conversando muito. E é uma oportunidade, o nosso filho Jonathan, ele conversa muito com a gente. Mas a nossa nora, ela é mais tímida e é uma boa oportunidade para ela conversar, porque a gente está sentada numa mesa e conversando. Então, às vezes a gente tem que inventar situações para tentar puxar uma conversa com alguém dentro da nossa família. Então, acho que todos nós conhecemos pessoas que erramos na nossa primeira avaliação da pessoa. Provérbios 20, versículo 5. Vamos olhar nesse versículo. Provérbios 20, versículo 5. Kátia, você pode ler? Tem que abrir o microfone, Kátia. Deixa eu tentar ler aqui, porque está complicado. Eu tô sem... Meu óculos está ruim. Tá. Você quer que eu passe para uma outra pessoa? Eu não estou enxergando quase nada. Esse meu óculos está muito ruim, sabe? Tá bom. Quem gostaria de ler? Esther? Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-lo. Muito bom. Então, essas águas profundas dentro de cada uma de nós, a gente tem que tomar o tempo para descobrir. E descobrir isso dentro da vida de nossas irmãs, das pessoas dentro da nossa família. Então, vamos cultivar a visão de enxergar além do óbvio e perceber o que existe no fundo da alma das pessoas. Isso exige tempo, persistência, coragem e o trabalho do Espírito Santo. Claro que não vamos ter tempo para fazer isso com muitas pessoas, mas pense nas pessoas mais chegadas na sua vida. E aquele colega difícil no trabalho, um irmão que é mais difícil de amar. De repente, conhecendo essa pessoa melhor, você mude de opinião e comece a entender melhor essa pessoa. Então, a terceira definição a gente vai deixar para a semana que vem, mas uma habilidade dada por Deus para captar a visão de algo que Deus quer operar através das nossas vidas, se nós nos entregarmos a Ele. Semana que vem vamos falar sobre isso. Deus tem uma visão para cada uma de nós. Ele quer nos transformar, nos mudar, nos usar. Basta a gente deixar Ele trabalhar. Ouvi uma pessoa dizer, sem Deus não fazemos nada.
Mas sem nós, Deus não pode fazer nada em nossas vidas. Deus vai estar sempre operando, mas se eu não der permissão para Ele trabalhar na minha vida, Ele não vai conseguir fazer nada. Deus não vai se impor na sua vida, Ele não vai te obrigar a segui-lo, Ele não vai te forçar a fazer nada. Ele quer você, e muito, mas Ele não vai trabalhar na sua vida se você não der permissão para Ele. Ore essa semana pedindo que Deus te dê um coração aberto para deixar Ele trabalhar na sua vida. Então, a gente vai dividir em grupos para discutir as perguntas.